Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Segunda. Eis como são esses cigarrinhos. Porfiri Petrovitch começou, enfim, a falar, acendendo o cigarro e retomando o fôlego. Um dano puro, mas não consigo desistir. Ando tossindo e ofegando, e a garganta está irritada. Sou meio covarde, sabe, e fui, um dia desses, ver o Dr. B, aquele que examina cada doente por mim na mão. Meia hora. Pois ele ficou rindo ao olhar para mim, tamborilou sobre meu peito e auscultou-o, e depois disse, o fumo lhe faz mal, entre outras coisas, que seus pulmões estão dilatados. E como largaria, esse fumo, porque o substituiria? Não bebo, eis todo o meu problema, hehehe, o problema é que não bebo. É tudo relativo, Rodion Romanitch, é tudo relativo. Será que recomeça a sua ladainha de então, será mesmo? Pensou Raskolnikov com aversão. Lembrou, de chofre, toda a recente cena de seu último encontro, e uma sensação asquerosa inundou-lhe, qual uma onda, o coração. Pois eu já vim visitá-lo anteontem, à noite. O senhor não sabia? Prosseguiu Porfiri Petrovitch, examinando o quarto. Entrei neste mesmo cômodo. Passava também, como hoje, por perto e pensei, vou fazer-lhe uma visitinha. Entrei, que a porta estava escancarada, olhei ao redor, esperei um bocado e fui embora, nem me apresentei à sua criada. Não tranca a porta, o rosto de Raskolnikov ficava cada vez mais sombrio. Porfiri parecia adivinhar seus pensamentos. Vim explicar-me, meu queridinho Rodion Romanitch, vim explicar-me. Devo-lhe uma explicação sem falta. Continuou com um sorrisinho e até deu um tapinha no joelho de Raskolnikov, mas sua fisionomia ficou quase no mesmo instante, séria, preocupada e, para a surpresa do jovem, marcada por uma leve tristeza. Raskolnikov nunca vira tal expressão nem sequer suspeitara que Porfiri pudesse tê-la. Foi uma cena estranha que ocorreu, da última vez, entre nós, Rodion Romanitch. Talvez uma cena estranha tivesse ocorrido, de igual maneira, quando de nosso primeiro encontro, mas daquela feita. Bom, agora tudo se encaixa perfeitamente. Eis o que é, talvez eu esteja muito culpado com o senhor, sinto isso. O senhor lembra como nos separamos então, seus nervos cantavam e seus joelhos tremiam, meus nervos cantavam e meus joelhos tremiam também. Sabe, aquilo aconteceu entre nós de maneira meio indecente, indigna de um gentilhomem. Mas nós cá somos, ainda assim, gentes homens, ou melhor, nós somos, antes de tudo e em qualquer caso, gentes homens, e cumpre-nos entender isso. Pois o senhor lembra onde chegamos, aquilo foi indecente mesmo. O que é isso, por quem ele me toma? Perguntava Raskolnikov a si próprio, atônito, soerguendo a cabeça e fitando Porfiri com toda a atenção. Eu decidi que seria melhor a gente agir de maneira sincera, prosseguiu Porfiri Petrovitch, inclinando um pouco a cabeça para trás e abaixando os olhos, como se não quisesse mais espantar a vítima com seu olhar e abrisse mão dos seus ardes e artimanhas de sempre. Sim, tais suspeitas e cenas não podem durar muito tempo. Foi Mikolka quem nos apartou naquele dia, senão, sabe-se lá aonde teríamos chegado. Aquele maldito burguesinho ficou escondido, o tempo todo, atrás do tabique, daria para imaginar. De certo o senhor já sabe disso, e eu mesmo sei que depois ele foi visitá-lo, porém aquilo que o senhor vinha supondo não existia, eu não o tinha mandado chamar ninguém nem dado ainda nenhuma ordem. Pergunta por que não dei ordens. Digamos assim, aquilo tudo me deixou, então, como que aturdido. Mal ordenei que chamassem os zeladores. Por certo, o senhor reparou, de passagem, nos zeladores. Uma ideia surgiu-me então, rápida como um relâmpago, é que estava convencido para valer, Rodion Romanitch, bem convencido. Deixarei uma coisa escapar por um tempo. Pensei, mas pegarei a outra pelo rabo, não perderei, ao menos, o que me pertence. O senhor é muito irritadiço por natureza, Rodion Romanitch, irritadiço em demasia, além de todas as outras qualidades essenciais de seu caráter e de seu coração que espero já ter entendido em parte. Eu poderia mesmo daquela vez, perceber que nem sempre uma pessoa se levanta assim e divulga, de supetão, toda a verdade. Isso acontece, sobretudo, quando a gente priva tal pessoa de sua última paciência, mas acontece, em todo caso raramente. Eu poderia pensar dessa forma. Não, resolvi, quero um detalhezinho, ao menos um detalhezinho bem pequenino, um só, mas que se possa pegá-lo assim com as mãos, mas que seja um objeto e não apenas esta minha psicologia. Pensei que, se a pessoa fosse mesmo culpada, a gente poderia esperar dela, em todo caso, algo substancial, contando, inclusive com o resultado mais inesperado. Contava então com o seu caráter, Rodion Romanitch, em especial com o seu caráter. Liguei ao senhor todas as esperanças. Mas o senhor, por que o senhor só agora diz tudo isso? Murmurou afinal, Raskolnikov, mesmo sem ter entendido direito essa questão. De que está falando? Perdia-se nos seus pensamentos. Será que me toma, de fato, por um inocente? Por quê? Digamos que vim explicar-me, e vejo nisso a minha sacra obrigação.
Quero contar-lhe tudo, até os últimos traços, contar como tudo aconteceu, toda essa história de todo o seu desvario, por assim dizer. Filosofar bastante, Rodion Romanit. Não sou um verdugo. Também entendo eu mesmo, como foi doloroso carregar tudo isso nas costas, em se tratando de um homem abatido, mas orgulhoso, autoritário, impaciente, sim, sobretudo impaciente. De qualquer modo, acho-o uma pessoa nobríssima e mesmo provida de rudimentos da magnanimidade, conquanto não compartilhe todas as suas convicções, e tenho por dever declarar-lhe isso de antemão, com nitidez e plena sinceridade, pois não desejo, antes de tudo, ludibriá-lo. Quando o conheci de perto, senti afeto pelo Senhor. Talvez fique rindo com estas minhas palavras. Tem todo o direito. Sei que não gostou de mim à primeira vista, já que não tinha, no fundo, por que gostar. Mas, pense o que pensar, eu quero agora recorrer, por minha parte, a todos os meios para apagar a impressão que dei e provar que eu também tenho coração e consciência. Digo-lhe isso sinceramente. Porfiri Petrovitch interrompeu, com dignidade, o seu discurso. Raskolnikov sentiu um medo antes desconhecido apoderar-se dele. A ideia de que Porfiri o considerava inocente passou, de improviso, a assustá-lo. Nem sequer é preciso contar como tudo começou, assim tão de repente. Prosseguiu Porfiri Petrovitch, não acho que precisemos disso. Não eu poderia, ademais, contá-lo fato por fato. Como lhe explicaria isso de modo circunstanciado? De início, surgiram os boatos. Como eram esses boatos, e quem os espalhou, e quando, e por que o senhor propriamente dito ficou no meio, acho que falar nisso também é desnecessário. Quanto a mim, em pessoa, tudo começou por uma casualidade completamente casual que bem poderia acontecer ou deixar de acontecer. Qual foi? Creio que tampouco precisamos falar a respeito. Tudo isso, tanto os boatos quanto as casualidades, veio sugerir-me, na ocasião, uma ideia. Confesso-lhe francamente. Se confessar, que seja tudinho. Fui eu o primeiro a suspeitar. Essas anotações da velha sobre os penhores etc. e tal, tudo isso é, digamos, uma bobagem. Daria para arranjar uma centena de tais coisinhas. Tive também o ensejo de informar-me, até os menores detalhes sobre a cena que ocorrera na delegacia da quadra, foi outra casualidade, mas quem me informou não foi algum fofoqueiro ali, mas sim uma pessoa bem especial e séria que, mesmo sem saber disso, relatou aquela cena com assombroso afinco. E tudo se encaixou, meu queridinho Rodion Romanit, tudo se encaixou perfeitamente. Como é que as coisas não se virariam todas para o mesmo lado? Sem coelhos jamais comporão um cavalo e sem suspeitas jamais comporão uma prova. Assim é que diz um provérbio inglês, mas isso aí é tão só o bom senso, e as paixões. Tente dominar as paixões, pois quem investiga também é gente. Lembrei-me então de seu artigo. Naquele jornalzinho, certo? Que esquadrinhamos ainda em sua primeira visita. Repetei então o senhor, mas foi apenas para fazê-lo seguir em frente. Repito-lhe, Rodion Romanit, o senhor é muito impaciente e anda muito doente. O senhor é corajoso, altivo, sério é. Tem sentido, sim, tem sentido muito, fazia tempo que eu já sabia disso. Todas as suas sensações me são familiares, e li seu artigo como um texto bem familiar. Ele foi concebido naquelas noites sem sono, naquela fúria, quando o coração se revolta e fica vibrando, naquele entusiasmo reprimido. E tal entusiasmo soberbo e reprimido é perigoso na juventude. Provoquei-o então, porém lhe digo agora que gosto demais, em geral, quer dizer, como amador, dessas primeiras obras juvenis e ardorosas. Fumaça e neblina, e soa uma corda. Seu artigo é absurdo e fantástico, mas tanta sinceridade se entrevê nele, tanto orgulho juvenil e incorruptível, tanta coragem desesperada, ele é sinistro, esse artigo, mas isso é bom. Li seu artigo, pois, e guardei-o, Guardando-o então pensei, não, esse homem não passará despercebido. Diga-me, pois, agora como, depois daquele prefácio, eu não me empolgaria com a continuação. Ah, meu Deus! Será que digo alguma coisa? Será que afirmo algo agora? Só então é que reparei nisso. O que há? Pensei. Não há nada nisso, quer dizer, na dica de nada e, sabe-se lá, absolutamente nada. De resto, seria bem indecente eu, quer dizer, o investigador ficar empolgado dessa maneira, tenho-me colca na mão, já com os fatos, e, seja como for, os fatos são fatos. E ele também alega sua psicologia, preciso ocupar-me dele, porquanto é uma questão de vida ou morte. Por que lhe explico agora tudo isso? É para o senhor saber e não me censurar, com essa sua mente e seu coração, por aquele meu comportamento maldoso. Não foi maldoso, digo sinceramente. O senhor acha que não fiz então uma busca neste seu quarto? Fiz, fiz, sim, quando o senhor estava deitado aí, doente, na sua caminha. Fiz de maneira não oficial e sob outro nome, mas fiz. Seu quarto foi revirado de imediato e por inteiro, até o último fio de cabelo, mas, um susto.
Pensei assim, agora esse homem virá por si só e logo, se for culpado, virá com certeza. Um outro não viria, mas esse aí virá. E lembra como o Sr. Razumikin começou a falar demais. A gente armou isso de propósito, para deixar o senhor inquieto. Os boatos surgiram especialmente para Razumikin soltar a língua, e ele é uma daquelas pessoas que não suportam a indignação. E o Sr. Zamiotov reparou, em primeiro lugar, em sua ira e sua coragem aberta, como foi que pôde dizer assim na bodega, eu matei. Foi corajoso demais, foi atrevido demais, e eu pensei, se ele for mesmo culpado, é um guerreiro terrível. Pensei desse modo então. Fiquei esperando. Esperava o senhor vir, e Zamiotov estava simplesmente esmagado. O problema é que toda essa maldita psicologia tem duas pontas. Esperava, pois, o senhor vir, e, graças a Deus, o senhor veio. E meu coração ficou palpitando. Por que foi que veio então? Seu riso, aquele é seu riso. Quando entrou em minha casa, lembra? Fez que eu avistasse tudo, como que através de um vidro, e, se não o esperasse daquela maneira particular, o seu riso não me diria nada. Eis o que significa a inspiração. E o Sr. Razumikin também. Ah, e aquela pedra. Lembra aquela pedra? A pedra debaixo da qual estão guardadas aquelas coisas. É como se eu a visse algures, lá num terreno baldio. O senhor disse que era um terreno baldio primeiro a Zamiotov e depois, da segunda vez, a mim mesmo. E quando começamos a esquadrinhar aquele artigo seu, o senhor se pôs a palestrar, e eu entendia cada palavra de forma dupla, como se uma coisa se escondesse debaixo da outra. Pois é, Rodion Romanich, foi dessa maneira que cheguei aos últimos marcos e machuquei a testa e recobrei-me. Não, disse, o que estou fazendo? Pois, se a gente quisesse, poderia explicar tudo isso, até o extremo limite, de outro jeito, de jeito que tudo ficasse mais natural ainda. É um martírio. Não, pensei, para mim seria melhor um detalhezinho. É quando ouvi falarem sobre aquelas campanhas, fiquei todo estupefato e até mesmo trêmulo. É ele, pensei, meu detalhezinho. É ele. Deixei de raciocinar então, não queria mais. Daria 1000 rublos naquele momento, meus próprios 1000 rublos, só para vê-lo com os meus próprios olhos, como caminhou 100 passos ao lado do burguesinho, depois de ele o chamar francamente de assassino, e não ousou perguntar-lhe nada, naqueles 100 passos. E o friozinho até a medula espinal. E as campanhas em plena doença, naquele quase delírio. Enfim, Rodion Romanich não teria por que se espantar com as peças que eu lhe havia pregado. Por que é que o senhor veio naquele exato momento? Era como se alguém o empurrasse, juro por Deus, e, caso Mikolka não nos tivesse apartado, então, e de Mikolka, se lembra? Lembrasse bem dele. Foi um trovão, não foi? Foi um trovão que estourou numa nuvem, foi um relâmpago. E como eu o recebi? Não acreditei nem um pouquinho naquele relâmpago, o senhor mesmo viu. E depois, bem, depois, quando o senhor foi embora e ele começou a responder com muita coerência a certas perguntas, aí eu fiquei perplexo, por isso mesmo é que não lhe dei crédito por um só vintém. Ele se mostrou duro que nem um diamante. Não, pensei, morgenfro. Que diabo de Mikolka seria aquele? Mas Razumikin acaba de dizer-me que o senhor continua a acusar Nikolai, e que foi o senhor em pessoa que persuadiu Razumikin disso, faltou-lhe fôlego para terminar a frase. Raskolnikov escutava com uma emoção inexprimível, como se tivesse compreendido o jogo de Porfiri, e estava prestes a abdicar de si mesmo. Temia acreditar e não acreditava nessas ambíguas palavras do inimigo. Sôfrego, procurava nelas algo mais certo e convincente. O senhor Razumikin! Exclamou Porfiri Petrovich, como que entusiasmado com a pergunta de Raskolnikov, até lá taciturno. Hehehe, o que era preciso era mandar o senhor Razumikin embora, onde só bastando-lhes, o terceiro não venha calhar. O senhor Razumikin não tem nada a ver com a gente, veio correndo à minha casa, tão pálido assim. Que fique com Deus, pois, ele não vem ao caso. Quanto a Mikolka, o senhor gostaria de saber que sujeito é aquele, quer dizer, como eu entendo a natureza dele, antes de tudo, é ainda menor de idade, um garotinho, e não que seja covarde mas assim. Parece, digamos, um artista qualquer. Não ria, palavra de honra das minhas explicações a respeito dele. É um rapaz inocente e suscetível a tudo. Tem coração e é dado a fantasias. Sabe cantar e dançar, e dizem que conta histórias de modo que as pessoas vêm de longe para ouvi-lo contar. Já foi à escola, mas é só lhe mostrar um dedinho, e vai gargalhar até cair, e poder beber até desmaiar. Não é que seja um beberrão, mas às vezes, quando lhe servem bebida, embriaga-se como um fedelho. Ele furtou daquela vez, mas nem sequer imagina que tinha furtado, se apanhares do chão, que furto é esse? E o senhor sabe que ele é dos cismáticos. Ou melhor, não é um cismático como tal, mas simplesmente um sectário, houve romeiros em sua família, e ele mesmo. Faz pouco tempo ainda. Ficou 2 anos sob a tutela espiritual de um ermitão, naquela aldeia sua.
Inteirei-me de tudo isso como próprio Mikolka e com a gente dele, lá do distrito Zaraiski. E outra coisa, ele já quis fugir para uma ermida. Tinha devoção, rezava noites inteiras, lia aqueles livros antigos e verdadeiros. Até a sandice. Foi Petersburgo que o impressionou muito, em especial o gênero feminino e, com certeza, o vinho. De tão suscetível que é, acabou esquecendo o seu ermitão e tudo. Eu sei que um artista gostava dele. Andavam juntos, e foi então que esse caso aconteceu. O moço ficou apavorado, enforcar-se, fugir. O que fazer com aquela ideia que o povo tem de nossa justiça? Já a própria palavra. Processarão. Amedronta alguns por aí. E de quem é a culpa? Oh, queira Deus que os novos juízes não sejam assim. Pois é, uma vez na cadeia, Orapazote se recordou de seu ermitão honesto e, pelo visto, a Bíblia também reapareceu. Sabe, Rodion Romanich, o que significa sofrer? Para algumas dessas pessoas. Não é sofrer em favor de alguém, mas tão somente, sofrer por sofrer, isto é, passar pelo sofrimento, e, se este viesse das autoridades seria melhor ainda. Um preso dos mais humildes ficou, certa feita, um ano inteiro no cárcere, lendo a Bíblia todas as noites num canto quentinho, lia e enlouqueceu de leitura, enlouqueceu totalmente, de forma que acabou por pegar, sem causa alguma, um tijolo e jogá-lo no comandante, sem nenhuma ofensa por parte dele. E como jogou, errou, de propósito, por um margem, para não causar nenhum dano. Pois bem, todo o mundo sabe que fim espera aquele preso que vem armado para cima do comandante, passou digamos, pelo sofrimento. E eu cá suspeito agora que Mikolka também deseje passar pelo sofrimento. Ou algo semelhante. Até sei disso, pelos fatos, com toda a certeza. Só que ele mesmo não sabe que eu sei. O Senhor não admite, por acaso, que nosso povo venha a originar tais pessoas fantásticas. Mas a cada passo, o tal ermitão voltou a influenciá-lo especialmente após a tentativa de enforcar-se que Mikolka fez. De resto ainda virá, ele mesmo, para me contar tudo. O senhor acha que ele aguentará? Espere aí, que vai escapar ainda. Virá, entre hoje e amanhã, desmentir seu depoimento. Passei a gostar daquele Mikolka, e explorou a fundo. O que o senhor pensa? Hehe. Ele me respondeu muito bem a certas perguntas, é evidente que recebeu lá informações precisas e que se preparou com astúcia, quanto às outras perguntas, está enrolado, não sabe nadinha de nada nem suspeita que não saiba nada. Não, queridinho Rodion Romanich, não é Mikolka. É um caso fantástico e sinistro, um caso moderno, um crime de nossos tempos, dos tempos em que se tem perturbado o coração humano quando se cita a frase de que o sangue refresca, quando a vida toda é reduzida ao conforto. É um sonho livresco, um coração irritado por teorias, é a coragem de dar o primeiro passo que se percebe nisso, mas uma coragem toda particular, atreveu-se, e como que caiu de uma montanha ou pulou de um campanário, indo cometer o crime por mero impulso. Esqueceu-se de fechar a porta atrás de si, e matou 2 pessoas, apenas por teoria. Matou, mas não soube roubar, e aquele dinheiro que pegou, guardou-o debaixo de uma pedra. Como se não lhe bastasse ter aturado um suplício quando estava atrás da porta e os estranhos tentavam forçá-la, tocando a campainha, veio depois, outra vez, ao apartamento vazio para relembrar meio delirante, o som dessa campainha, já que precisava sentir novamente o frio nas costas. Bem, suponhamos que isso seja tão só a doença dele, mas a outra coisa, matou, mas, se acha uma pessoa honesta, despreza os outros e anda que nem um anjinho pálido. Não, que Mikolka seria esse, meu queridinho Rodion Romanich. Não é Mikolka, essas últimas palavras, ditas após tudo o que fora proferido e que parecia tanto uma renúncia, foram inesperadas demais. Raskolnikov ficou todo trêmulo, como se acabasse de levar uma facada. Então, quem foi que matou? Perguntou ele, sem aguentar mais, com uma voz ofegante. Porfiri Petrovich até recuou, encostando-se no espaldar de sua cadeira. Em aparência, essa repentina pergunta deixara-o assombrado. Como assim, quem matou? Repetiu, como se não desse crédito aos seus ouvidos. Foi o senhor que matou, Rodion Romanich. Foi o senhor que matou. Adicionou quase cochichando, em tom de plena convicção. Num pulo, Raskolnikov se levantou do sofá, ficou por alguns segundos em pé e tornou a sentar-se, sem uma palavra. Uns pequenos espasmos lhe contrairão, de súbito, todo o rosto. O labiozinho está tremendo de novo, como daquela vez. Murmurou Porfiri Petrovich, até com certa compaixão. Parece, Rodion Romanich, que o senhor não me entendeu direito. Acrescentou após uma pausa, por isso é que ficou tão pasmado. Vim justamente para dizer tudo e trazer o negócio à tona. Não fui eu quem matou. Ia cochichar Raskolnikov, igual às crianças assustadas por serem pegas em flagrante. Não, Rodion Romanich, foi o senhor mesmo e não poderia ser ninguém mais. Cochichou Porfiri, severo e persuadido. Os dois se calaram, e seu silêncio foi estranhamente longo, durando cerca de 10 minutos.
Raskolnikov se debruçou sobre a mesa e eriçava, taciturno, os cabelos. Sentado, Porfiri Petrovitch esperava tranquilamente. De chofre, Raskolnikov mirou Porfiri com desdém. De novo sua cantiga, Porfiri Petrovitch. De novo essas suas artimanhas antigas. Como é que não se enjoa, no fim das contas? Chega, de que artimanhas preciso agora? Seria outra coisa, se houvesse aqui testemunhas, porém a gente tem cochichado a sós. O senhor está vendo, não vim para caçar e pegá-lo feito uma lebre. Confesse-o ou não pouco me importa neste momento. Cá dentro, já estou convencido. Se for assim, por que é que veio? Inquiriu Raskolnikov, irritadiço. Faço-lhe outra vez a mesma pergunta, se o senhor me acha culpado, por que não me põe na cadeia? Mas que pergunta é essa? Vou responder-lhe ponto por ponto. Primeiro, não me é proveitoso prendê-lo na hora. Como assim, não é proveitoso? Se estiver convencido, deve. E daí, se estou convencido? Por enquanto, são apenas meus sonhos. E por que o poria lá, no sossego? O senhor mesmo sabe, já que está pedindo ponto. Se, por exemplo, eu trouxer o burguesinho para depor, o senhor dirá para ele: estás bêbado, não estás? Quem é que me viu contigo? Tomei-te simplesmente por um beberrão, aliás, tu estavas bêbado mesmo. E que resposta lhe darei, ainda mais que seu depoimento é mais verossímil do que o dele. O dele só tem psicologia. Pura indecência com aquele focinho. Enquanto o senhor acerta em cheio, o canalha bebe branquinha, e todo o mundo está a par disso. Eu mesmo tenho confessado sinceramente que essa psicologia toda possui duas pontas, sendo a outra ponta maior e bem mais verossímil, e que não tenho, por ora, nada contra o senhor. E bem que o encarcere, no fim das contas, e bem que venha, que coisa mais esquisita. Comunicar-lhe isso de antemão, digo, ainda assim, outra esquisitice minha, e com franqueza, que tal desfecho não me será proveitoso. Segundo, vim para. Pois é, e segundo? Raskolnikov continuava arfante. Vim porque tenho como dever, segundo lhe disse há pouco, dar-lhe explicações. Não quero que me tome por um carrasco, ainda mais que tenho, acredite-me ou não, franca simpatia pelo senhor. Por esse motivo é que vim. Terceiro, com uma proposta aberta e direta, faça uma delação premiada. Isso lhe será infinitamente mais proveitoso, e a mim também, já que me livrarei dessa pendência. Estou sendo sincero ou não, o que acha? Raskolnikov refletiu um minuto. Escute, Porfiri Petrovitch, o senhor mesmo diz que só há psicologia nisso, mas apela, ao mesmo tempo, à matemática. E se o próprio senhor estiver enganado agora? Não, Rodion Romanitch, não estou enganado. Tenho um detalhezinho assim. Encontrei-o, aquele detalhezinho, antes ainda, foi Deus quem o mandou para mim. Mas que detalhezinho? Não vou dizer, Rodion Romanitch. De qualquer maneira, não tenho mais o direito de protelar, vou prendê-lo. Pense bem, agora já não me importa, por conseguinte, só tenho em mente os seus interesses. Juro por Deus, Rodion Romanitch, assim será bem melhor. Raskolnikov sorriu com maldade. Pois isso aí não seria apenas uma piada, mas uma sem-vergonhice. Mesmo se eu fosse culpado, o que não digo de modo algum, por que razão iria fazer essa delação premiada, já que o senhor mesmo me disse que me poria lá, no sossego. Rodion Romanitch, não acredite tanto em palavras, talvez não o fique bem no sossego. É apenas uma teoria, ainda por cima, uma teoria minha, e que tipo de autoridade eu sou? Talvez venha escondendo umas coisinhas do senhor, mesmo agora. Nem tudo é que lhe exporia assim as escancaras, hehe. Segundo ponto, como assim, por que razão? Mas o senhor sabe que desconto receberá nesse caso. Quando é que virá com a delação, hein? Que momento? Pense só nisso. Depois de outra pessoa ter assumido o crime e complicado a investigação toda. E eu cá? Juro-lhe pelo próprio Deus. Vou arranjar tudo de tal jeitinho que sua delação parecerá como que totalmente inesperada. Vamos desarraigar toda essa psicologia, reduzirei a nada todas as suspeitas em relação ao senhor, de sorte que o seu crime se apresente como uma espécie de desvario, porquanto não passa, para falar a verdade, de um desvario mesmo. Sou um homem honesto, Rodion Romanitch, e vou cumprir a minha promessa. Raskolnikov se calou, tristonho, e abaixou a cabeça. Ficou pensando por muito tempo e, finalmente, voltou a sorrir, mas seu sorriso já era todo pacato e triste. Não preciso disso. Declarou ele, como se não tivesse mais nada a esconder de Porfiri. Não vale a pena. Não conto, de modo algum, com o seu desconto. Era bem disso que tinha medo. Exclamou Porfiri calorosamente e como que sem querer. Era bem disso que tinha medo, de que o senhor não o quisesse o desconto da gente. Raskolnikov lançou-lhe um olhar triste e significativo. Ei, não brinque com sua vida. Prosseguiu Porfiri. Ainda tem muita coisa pela frente. Como assim, não precisa de desconto? Como assim, que homem impaciente o senhor é? Que coisa é que tenho pela frente? A vida.
Que profeta é o Senhor, quanto está sabendo? Buscai, e achareis. Quem sabe se Deus não espera que faça isso? E não será para sempre ela, a cadeia. Terei desconto. Raskolnikov ficou rindo. Por que não? Será que teme aquela vergonha burguesa? É possível que tema, sim, embora não saiba disso por ser novo ainda. Contudo, não deveria temer a tal delação premiada, tampouco se envergonhar com ela. Cuspo nisso. Cochichou Raskolnikov com desdém e asco. Parecia que não se dispunha a falar mais, ia levantar-se de novo, como se quisesse sair do quarto, porém se sentou outra vez, visivelmente desesperado. Cospe, sim? Perdeu a fé e acha que o bajulo grosseiramente. E foi. Muito tempo que o senhor já viveu. Está entendendo de muita coisa, inventou uma teoria e ficou envergonhado de não ter podido realizá-la, de ter obtido um resultado nada original. O resultado foi vil, é verdade, mas o senhor não é, assim mesmo, um vilão rematado. Não é um vilão daqueles. Ao menos, não se engabelou por muito tempo, chegou de vez ao extremo. Por quem é que o tomo? Tomo-o por uma daquelas pessoas que se manterão firmes, mesmo se lhes cortarem as tripas, e mirarão os torturadores sorrindo contanto que possuam uma fé ou acreditem numa divindade. Encontre, pois sua fé e continue vivendo. Em primeiro lugar, precisa mudar de ares a tempo. Pois o sofrimento também é uma boa opção. Sofra? Talvez Mikolka tenha razão em buscar pelo sofrimento. Sei que não acredita, mas deixe de filosofar, entregue-se logo à vida, sem raciocinar à toa, e não se perturbe, alcançará por si só uma costa e ficará lá de pé. Que costa será essa? Não sei. Apenas creio que o senhor ainda tem muita vida pela frente. Sei que toma agora as minhas palavras por um discurso decorado, todavia, quem sabe se não as lembrará mais tarde e não tirará delas algum proveito. Por isso é que falo, inclusive. Ainda bem que matou somente uma velhinha. E se tivesse inventado outra teoria, quem sabe se não teria feito um horror 100 milhões de vezes mais repugnante. Talvez deva agradecer a Deus, como é que o senhor sabe, Deus o resguarda, talvez, para alguma finalidade. Tenha, pois um coração forte e não tema tanto assim. Apavorou-se com o grande desfecho por vir. Não, é uma vergonha ter medo disso. Agente firme, desde que deu o tal passo. Essa é a justiça. Compra, pois, o que a justiça exige. Sei que não acredita nisso, mas juro por Deus, a vida o levará até uma costa. Depois gostará disso ainda. E agora precisa tão só de ar. Raskolnikov estremeceu. Mas quem é o senhor? Exclamou ele. Que profeta é? Da altura de que tranquilidade sublime é que profere esses augúrios celestiais? Quem sou? Um homem acabado e nada mais que isso. Um homem que sente e fica, talvez, compadecido, um homem que sabe, talvez, alguma coisa, mas está totalmente acabado. E o senhor é de outro feitio, Deus lhe preparou uma vida inteira, quem sabe, aliás, se sua vida não passará, igual à minha, como uma fumaça, sem nada ter ocorrido. O senhor entrará, sim, na outra categoria de pessoas, e daí? Será que vai lamentar o conforto perdido com esse seu coração? Ninguém o verá, talvez, por muito e muito tempo sim, e daí? Não se trata do tempo, mas apenas de sua personalidade. Torne-se o sol, e todo o mundo o verá. O sol precisa, antes de tudo, ser o sol. Por que está sorrindo de novo? Por me achar um Schiller. E aposto, supõe que o tenha bajulado. Por que não? Talvez o bajule de fato, hehehe. Não acredite, Rodion Romanitch, em minhas palavras, não acredite nunca, até o fim, no que estou dizendo, concordo que minha índole é assim, mas vou acrescentar o seguinte, é o senhor mesmo quem pode, parece, medir a minha vileza e a minha honestidade. Quando é que pretende prender-me? Posso deixá-lo em liberdade 1 dia e meio ou 2 dias ainda. Pense bem, queridinho, e reze a Deus. Será mais proveitoso, sem dúvida, será mais proveitoso. E se eu por acaso fugir? Perguntou Raskolnikov, sorrindo de modo estranho. Não vai fugir, não? Um homem bronco fugiria, um sectário em voga. Lacaio das ideias alheias. Fugiria, já que é só lhe mostrar a pontinha de um dedinho, como ao guarda-marinha Dirka. E ele acreditará, para a vida toda, em qualquer coisa. E o senhor não acredita mais em sua própria teoria, com que fugirá, pois. E que proveito terá, se foragido? É asqueroso e difícil ser foragido, e o senhor precisa, antes de tudo, viver, tendo uma posição definida e um ar conveniente. Uma vez foragido, que ar o senhor terá? Se fugir, voltará por si mesmo. O senhor é imprescindível para a gente. E se eu o passe no presídio, ficará lá 1 mês, ou 2, ou 3 meses, e lembrará, de repente, as minhas falas e delatará a si próprio, e da maneira mais inesperada possível, quem sabe? Não saberá, 1 hora antes, que acabará por se delatar. Estou mesmo seguro de que decidirá, passar pelo sofrimento, não acredita agora no que lhe digo, mas fará, com certeza, essa escolha.
É que o sofrimento, Rodion Romanit, é uma grande coisa, não preste atenção à minha obesidade, não precisa, mas eu cá sei, há uma ideia no sofrimento, e não fique rindo. Mikolka está com razão. Não, Rodion Romanit, não vai fugir mesmo. Raskolnikov se levantou e pegou o casquete. Porfiri Petrovitch também ficou em pé. Vai dar uma volta. A tardezinha estará boa, a menos que aconteça um temporal. De resto, seria bom refrescar os ares, ele também pegou o casquete. Não ponha, por favor, na cabeça, Porfiri Petrovitch. Disse Raskolnikov com uma insistência severa, que eu confessei algo hoje. Ouvi-o por mera curiosidade, pois é um homem estranho, mas não lhe confessei nada. Tenha isso em mente. Terei, sim, terei. Olhe só, até começou a tremer. Não se preocupe, meu queridinho, e fique à vontade. Passeie um pouco, mas não exagere, que não poderá passear muito tempo. Por via das dúvidas, tenho mais um pedidozinho a fazer-lhe. Acrescentou em voz baixa, um pedidozinho meio delicado, mas importante, se porventura, aliás, não acredito nisso nem o acho capaz de tais coisas. Assim, por via das dúvidas mesmo. Se porventura lhe vier, nessas 40 ou 50 horas, a vontade de terminar o negócio de outra maneira, de um jeito fantástico. Por exemplo, dando finzinho à sua vida, uma suposição absurda, espero que me desculpe por ela, deixe para nós um recado, breve, mas consistente. 2 linhas assim, tão só 2 linhazinhas, e mencione aquela pedra, que dessa forma será mais nobre. Pois bem, até a vista. Bons pensamentos para o senhor, decisões certas. Porfiri foi embora, curvando-se um pouco e como que evitando olhar para Raskolnikov. O jovem se aproximou da janela e esperou, com uma impaciência irritadiça, até que ele saísse do prédio e ficasse o mais longe possível. Depois saiu, apressado, do quarto. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.